Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa aula na Escola Dominical, no momento de oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã abençoada, onde viemos para aprender algo mais da Tua Santa Palavra através desta lição. Fica com cada um de nós, Senhor Deus, onde estivermos, em nossos lares ou em algum outro local. Fica conosco, iluminando nossas mentes e corações, nos preparando para esse estudo. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, a nossa lição de hoje, intitulado Em Busca da Humildade. O nosso texto bíblico base é Lucas 18, versículos 9 a 14. Assim, leiamos. É sobre a parábola do fariseu e do publicano. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma dizendo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo levantava os seus olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse é o nosso texto bíblico base, na qual nós veremos agora, na nossa revista, a introdução, primeiro parágrafo. Humildade é um tema muito tratado na Bíblia. É virtude essencial para a vida de quem abraça o discipulado cristão. A palavra humildade vem do latim humilitas. Ele descreve a qualidade da pessoa que sabe suas limitações e fraquezas e se orienta por essa consciência. Humildade é também a marca da pessoa que não procura ser superior às outras e não se orienta por sentimentos como orgulho ou arrogância. Dessa forma, nós temos algo aqui muito importante a respeito da palavra humildade. Humildade é um sentimento na qual a pessoa não deixa o rei ego prevalecer sobre si e as suas atitudes. A humildade, ela é um sentimento no qual as pessoas demonstram uma simpatia, uma empatia, uma bondade. Observamos uma pessoa que não quer se sobressair sobre as outras, não quer passar em cima das demais pessoas. Não é uma pessoa que humilha as demais. Não é uma pessoa que busca se servir das pessoas para benefício próprio. É uma pessoa que se esvazia de todo o seu egoísmo e é uma pessoa que ela, com as suas atitudes, com o seu jeito, ela demonstra às pessoas à sua volta que ela é uma pessoa diferente. É uma pessoa simpática, uma pessoa empática, agradável, uma pessoa que demonstra bondade, amor. É uma pessoa que não deixa o seu eu prevalecer e pisar nos demais, mas é uma pessoa que se esvazia de tudo aquilo que ela poderia se aproveitar, de toda a autoridade e poder que ela poderia exercer. Ela não deixa isso subir à sua cabeça. Segundo parágrafo, a carta aos Filipenses mostra a humildade como uma das características de Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. A frase antes, a si mesmo se esvaziou, no grego
kenosis, literalmente vazio, expressa a ideia de que ele deixou de lado não a sua divindade, mas a glória da sua divindade, seus privilégios. Percebemos então que humildade é a qualidade de quem se submete à vontade de Deus. Dessa forma, nós entendemos que a humildade tem a ver a respeito da pessoa que se coloca sob a tutela de Deus, sobre a vontade e o desejo de Deus, sobre os desígnios de Deus. Como Jesus aqui, ele se tornou uma pessoa humilde, ele não se esvaziou da sua divindade, mas de todo o poder e autoridade que ele poderia exercer na sua divindade, ele deixou isso de lado. Temporariamente se esvaziou de todo o poder e autoridade, para que ele, como ser humano, pudesse mostrar a todos nós que, como ser humano, ele serviu e não buscou ser servido. Essa é a grande verdade. Para a pessoa que é humilde, é uma pessoa que demonstra um ato de servir e não ser servido. Infelizmente, hoje há muitas pessoas que querem ser servidas, pessoas que se servem das outras pessoas à sua volta, que gostam de passar por cima, gostam de se beneficiar para se darem bem. Infelizmente, ao redor do mundo, há muitas pessoas nas igrejas que também fazem isso, gostam de se servir da igreja ao invés de servirem a igreja, esquecendo e ignorando que a igreja é do Senhor Jesus, não é do ser humano. Dessa forma, nós, como seres humanos e membros da igreja, nós temos isso em mente. Nós estamos aqui para servir a igreja de Jesus e não para se servir da igreja de Jesus. Isso é uma atitude de humildade, no qual nós esvaziamos do nosso eu, dos nossos desejos, nosso egoísmo, para nos colocar a serviço de Deus, a serviço da igreja, a serviço do próximo, para levá-lo a Jesus. Fundamento bíblico. Lucas 18, 9 a 14, aborda a parábola de dois homens, um fariseu, membro de um partido religioso, e um publicano, coletor de impostos, que subiram ao templo para orar. O fariseu, ao falar com Deus, se orgulhava de seus feitos, não cometer pecados, fazer jejuns, ser dizimista, e assim saiu do templo sem tocar os céus. O publicano, reconhecendo suas imperfeições, com humildade no coração, se esmurrava pedindo a misericórdia de Deus. Com isso, saiu do templo justificado. É interessante o que é abordado aqui nessa parábola, na qual dois homens foram ao templo para orar. Um levantou o seu nariz, batendo praticamente no teto do templo, no céu, pensando que as suas orações estavam subindo a Deus. O outro, abaixando o seu nariz, quase se jogando por terra, batia no seu peito, reconhecendo que era falho, imperfeito e pecador, que não merecia nem a misericórdia de Deus. Dois homens que estavam orando. A oração do fariseu não subiu ao céu. A oração do publicano subiu ao céu. Ele voltou justificado. Por quê? O fariseu, ele quis mostrar as suas qualidades a Deus. Ele quis se exaltar. Ele deixou o rei ego prevalecer, o seu egoísmo prevalecer. Demonstrar publicamente às pessoas que ele era o mais santo de todos, era o santinho. E o outro homem publicamente se coloca ali como um pecador, pedindo a misericórdia, o perdão de Deus, pedindo a sua ação. Reconhecendo seus erros, ele chegava a se esmurrar, porque sentia o peso do pecado do que ele fazia. Jesus disse: esse que se humilhou foi exaltado por Deus. O que se exaltava, infelizmente, não. Certa vez um pastor contou, não sei se é um caso, mas ele disse que certa vez ele convidou alguém para pregar naquela noite. E a pessoa subiu ao altar, com o nariz quase batendo no teto. E quando ele desceu do altar, ele desceu com o rosto quase por terra. O pastor chega para ele e diz: se você tivesse subido como você desceu,
você estaria descendo como você subiu. Você se exaltou, foi humilhado. Devemos nos colocar diante do Senhor, esvaziar de nós mesmos e deixar Deus agir. Próximo parágrafo. É triste notar que o fariseu, durante sua oração, fixava-se em seus predicados, mantendo-se distante do propósito da oração, comunhão com Deus. Igualmente, sua mente, coração, ao invés de se fixar em tocar os céus, se detinha mesquinhamente em comparações com o publicano, versículos 11 e 12. Manteve-se distante de Deus e do seu próximo, o publicano. É o que acontece aqui, onde podemos observar que o fariseu, querendo demonstrar quem ele não era, só ficou se adjetivando, falando das suas qualidades, do eu, sempre colocando o eu na frente. E, ao mesmo tempo, ficou apontando as outras pessoas, ficou apontando o outro, dizendo o que era negativo nele, o que era errado nele, o que não aceitava nele. Observamos que Deus aceitou quem se arrependeu. Quem se humilhou, Deus aceitou. Mas quem ficou se exaltando, Deus não recebeu. Deus ouviu as orações, mas eram orações vazias. Deus sabe, Deus os conhece interiormente. Assim observamos aqui que esse fariseu não buscava comunhão nem com o próximo e muito menos com Deus. Esse publicano conseguiu ter um momento de comunhão com Deus, porque não ficou apontando o erro de ninguém, não ficou se exaltando, falando das suas qualidades. Ele ficou diante de Deus, colocando tudo aquilo que ele via que era errado nele. Ele se humilhou e Deus o acolheu, foi exaltado, mas o fariseu não. Deus não exaltou o fariseu, não saiu justificado, suas orações bateram no teto e caíram. Próximo parágrafo. Enquanto o fariseu olhava para seus feitos para se vangloriar, o publicano olhava para dentro de si e reconhecia sua fragilidade, que era pó, homem falho, entregue ao pecado e corrupção, dependente da graça de Deus. Seu reconhecimento como pecador o tornou justificado e mais próximo de Deus. É o que observamos aqui. Quando buscamos a presença de Deus, devemos lembrar que Deus conhece cada um de nós. Deus é onisciente, sabe o que estamos pensando e o que está no nosso coração. Deus sabe o que nós fizemos no decorrer do dia. Deus conhece o nosso testemunho de Deus. Deus sabe de tudo. E é assim o que acontece. Não adianta enganar a Deus, porque ninguém engana a Deus. Observamos aqui que o fariseu buscou se vangloriar diante de Deus, mas não deu certo, porque ele estava se enganando, pensando que poderia enganar a Deus. Já o publicano, reconhecendo a sua fragilidade, os seus pecados, os seus erros, se humilhou diante de Deus. Não teve nem coragem de olhar para os céus e levantar as mãos, apenas se esmurrando, sentindo a dor dos seus pecados, seus erros. Esse homem foi justificado, conseguiu manter uma comunhão com Deus. Observamos assim que o fariseu não se importava com o seu próximo, ele se importava consigo mesmo. Infelizmente, há muitas pessoas hoje no mundo que são assim, não se preocupam com o próximo, se preocupam com si mesmas e ficam apontando os erros das outras pessoas, ficam só encontrando erro, falha e buscando uma forma de derrubar as pessoas à sua volta, de prejudicar de alguma forma para poder passar por cima e se ver como alguém que não erra, uma pessoa santinha aos olhos dos demais à sua volta. Isso não deve acontecer, infelizmente acontece com as pessoas em todo o mundo. Próximo parágrafo. O fariseu orava de si mesmo para si mesmo, versículo 11. Indicação de que o centro de sua vida estava nele mesmo. Já o publicano nem ousava olhar para o céu, concentrando em receber a misericórdia de Deus. Batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Versículo 13. Porque focou sua oração no eixo certo. Saiu do templo justificado e abençoado. É o que nós temos aqui. Enquanto o fariseu
ele focou, ele concentrou as atenções em si mesmo, pensando ser alguém e tentando demonstrar a Deus que merecia a justificação, foi o publicano que recebeu a bênção de Deus, que recebeu a atenção do Senhor, porque ele, reconhecendo que era falho e imperfeito, buscou a correção, a misericórdia de Deus. Há muitas pessoas assim na face da terra. Hoje muitas pessoas estão se derramando diante do Senhor, reconhecendo seus erros, suas falhas e buscando a correção. Mas há muitas pessoas que estão fazendo o contrário. Estão se exaltando e não estão recebendo, porque Deus não ouve a oração vazia, a oração egoísta. Palavra que ilumina a vida. Pensando nas lições da parábola para a nossa vida, vemos que o orgulho religioso é o oposto da humildade espiritual. Isso nos distancia de Deus e do nosso próximo. A religião pode ser um ponto de encontro entre as pessoas, mas também centro de divisões, sobretudo quando esquecemos o caminho da humildade e nos colocamos em posição de superioridade em relação às pessoas. É um cuidado que nós devemos ter, minhas irmãs e meus irmãos. Observamos aqui que o egoísmo leva a fragmentações, a divisões, leva a partidarismos, leva a grandes problemas no mundo e na igreja terrena de Jesus. Entretanto, a humildade é o caminho que leva à paz, à comunhão, à justiça, leva a Deus. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Infelizmente, muitas pessoas hoje no mundo estão trilhando por outro caminho que as afasta de Deus. Isso traz péssimas consequências na humanidade para as pessoas. Por isso, a preocupação de Jesus aqui é ensinar seus discípulos naquele momento e as pessoas, e também no decorrer dos séculos, Jesus, através de suas palavras, tem nos ensinado. E hoje, para nós, ele continua a ensinar o caminho excelente, que é da humildade. O caminho da superioridade, na qual a pessoa se coloca como a mais perfeita, a mais santa. Isso a afasta de Deus e traz consequências negativas. Próximo parágrafo. Sabemos que ler a Bíblia, orar todos os dias, ir aos cultos e participar da ceia nunca foram por si só sinais confiáveis de espiritualidade, muito menos um caminho seguro para a maturidade. Muitas pessoas fazem isso por puro legalismo. Por outro lado, sabemos também que não fazer nada disso é um caminho seguro e certo para o fracasso espiritual. O que vale é a motivação do ato de buscar a Deus e viver comunitariamente a mesma fé que outras pessoas. Precisamos romper com essa tentação, o orgulho espiritual, e nos converter a Deus e ao nosso próximo. Para isso, é necessário caminhar em humildade espiritual, como atestam Mateus 5,3, Miqueias 6,8 e João 13, 12 a 17. Esse é um grande problema que nós temos hoje, era um problema na época de Jesus, que era o legalismo. As pessoas se prendiam a leis, eram pessoas legalistas, e isso fazia com que elas viessem a ter preconceitos em relação às pessoas à sua volta, levava a excluir pessoas à sua volta, fazia elas se sentirem santas, purificadas, e se achavam fazendo a vontade de Deus. E as demais à sua volta mereciam o sofrimento, mereciam o abandono de Deus. Esse é um grande problema. Nós não devemos orar, ler a Bíblia, ir aos cultos, tomar a Santa Ceia, participar de todas as atividades culticas de uma forma legalista, pensando que fazendo isso nós vamos ser melhores que as pessoas que não estão fazendo. Isso é ser legalista. Nós devemos orar sim, constantemente, ler a Bíblia constantemente, participar das atividades culticas, ler a Bíblia sempre buscando a comunhão com Deus e partilhando também da fé com as pessoas à nossa volta. Nós não devemos chegar para as pessoas e dizer: eu sou mais porque eu faço tudo isso e você não é nada porque você não faz nada disso. Devemos tomar cuidado, que isso é caminhar em direção ao legalismo. Assim, nós temos aprendido de Deus. Uma vida de humildade é nós buscarmos nos alimentarmos no Senhor. Próximo parágrafo.
A humildade nos permite ter um verdadeiro autoconhecimento e também provar e conhecer mais da graça de Deus. A ausência de humildade distorce a imagem que temos de nós mesmos. Não desejamos com isso que as pessoas se menosprezem e se sintam constantemente a pior das pessoas. Ser humilde não diz respeito a distorcer a nossa imagem, mas a reconhecer nossas limitações, encará-las e superá-las, sabendo que para isso é preciso provar e depender da graça de Deus. Isso é o que nós devemos fazer. Através da humildade nós reconhecemos que nós carecemos e precisamos da presença de Deus e seu Santo Espírito em nossas vidas. Ser humilde é saber que as pessoas à nossa volta também precisam de Deus, como assim também nós precisamos. Isso é ser humilde. Ser como o fariseu, uma pessoa egoísta, é se colocar na situação dele e pensar que só ele é o bonitinho e os demais são feinhos. Isso não deve acontecer. Não devemos buscar a superioridade em relação às pessoas. Não devemos usar nosso status social, nossa posição, o que nós temos, para pisar nas pessoas, oprimir as pessoas, mostrar que somos mais que elas. Isso não é ser humilde. Devemos tomar um cuidado com isso, porque muitas pessoas hoje na face da terra estão fazendo justamente isso. Infelizmente, entristece a Deus. Próximo parágrafo. A humildade mantém o centro da vida cristã no eixo certo, o centro da vontade de Deus. A pessoa que tem o Senhor como centro da sua vida não concentra a sua existência em si mesmo, como fez o fariseu. Focar-se em si mesmo, de maneira cega, obstinada e egoísta, é colocar como alvo da nossa adoração o nosso ego, as nossas necessidades e desejos. Não é isso que Deus, o verdadeiro motivo de nossa adoração, deseja. Ou seja, a humildade é colocar Deus como centro da nossa existência. A humildade é vivermos o certo, é focar em que nós esvaziamos de nós mesmos para sermos bênçãos na face da terra. É nos colocarmos sob Deus, sob a sua tutela e dizer: Senhor, age em mim e através de mim. Senhor, tudo aquilo que é negativo, que é ruim, que está acontecendo na minha vida, tira, para que seja uma bênção em tuas mãos. É nós sermos bênçãos às pessoas à nossa volta e não sermos pesadas, não aborrecê-las, não entristecê-las com um testemunho de vida. Deus nos chama para viver uma vida de humildade. Dessa forma, irmãos e irmãs, o convite à humildade nos desafia a analisar o modelo de espiritualidade que vivemos, investir tempo em perceber que imagem construímos de nós mesmos, pensar como, em que medida buscamos estar no centro da vontade de Deus e depender integralmente da graça de Deus. Esse é o convite que a humildade nos desafia. Conclusão: Cristo tornou-se mais que um Deus no corpo humano. Ele assumiu os atributos da humanidade e se identificou com as necessidades e fraquezas básicas da humanidade. Ele tornou-se o Deus-homem, plenamente Deus e plenamente homem. Jesus humilhou-se mais ainda, no sentido de que não exigiu seus direitos como Deus e como homem, mas sujeitou-se a ser perseguido e a sofrer nas mãos de pessoas que não acreditavam no reino de Deus. Além da perseguição, Jesus chegou ao ponto mais baixo, ao extremo da humilhação para a época, quando morreu como um criminoso segundo o plano de Deus para ele. Filipenses 2:8. Tanto na parábola quanto no texto de Filipenses, Jesus nos adverte a renunciar nossos privilégios e direitos para caminhar na vontade de Deus e viver em humildade. Assim, qual a sua disposição para isso? Nós temos aqui o grande exemplo de Jesus, Deus Filho, que, deixando toda a sua autoridade e poder, se esvaziou para, como ser humano, viver em humildade e nos ensinar a humildade. Ele poderia exigir os seus direitos como Deus e como homem, mas não fez isso, porque seria difícil para nós também acompanhar, sermos, porque não somos deuses, nós somos seres humanos falhos, imperfeitos e pecadores. Assim, Jesus se esvaziou e nos mostrou que devemos nos esvaziar do nosso eu, do nosso egoísmo, não deixar um rei ego surgir e controlar e dominar as nossas vidas. Dessa forma, temos aqui uma questão para ser trabalhada em casa.
Todas as pessoas, especialmente as muito envolvidas na igreja, estão sujeitas à tentação de orgulhar-se espiritualmente, além do anseio pela humildade. Que outras estratégias nos ajudam a não ceder a essa tentação? O questionamento aqui é: somos membros da igreja e devemos tomar um cuidado muito grande por causa da tentação de, ao exercer cargos na igreja, nós queremos ser mais do que as pessoas à nossa volta. Não devemos permitir que isso aconteça. Devemos servir a igreja e não se servir dela. Dessa forma, irmãos e irmãs, agradeçamos a Deus por esse momento que tivemos na escola dominical, onde podemos aprender algo sobre a prática da humildade. Não vamos deixar que um rei ego surja em nossa vida para nos controlar. Não vamos permitir que os nossos atos e atitudes venham a fazer com que nós venhamos pecar, demonstrando ser uma pessoa egoísta, uma pessoa interesseira. Deus sabe que nós nos esvaziamos do nosso eu e estamos servindo a Igreja de Cristo Jesus na face da terra. Deus sabe que nós temos sido bênçãos e instrumentos de Deus na sociedade e no mundo em que nós vivemos. Deus está contando com cada um de nós. Por isso, nós temos nessa lição um cuidado, um alerta para as pessoas na face da terra. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão vivendo o egoísmo. Infelizmente, isso traz consequências para elas, para as pessoas à sua volta e para a Igreja de Jesus. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer nesta manhã por aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Fica conosco, Senhor, no decorrer do dia, no decorrer da semana, em que possamos estar praticando a cada momento a humildade que tem vindo através do Teu Santo Espírito. Assim te agradecemos o nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai, e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Aleluia. Irmãos e irmãs, continuemos a ser bênçãos nas mãos do Senhor, porque através do nosso testemunho diário, nós temos demonstrado a humildade de que Deus está agindo em nós e através de nós, e as pessoas à nossa volta estão sendo agraciadas e abençoadas, porque nós não deixamos um rei ego surgir em nós, um rei ego ou uma rainha ego, não deixamos o eu prevalecer, não deixamos o nosso status, a nossa posição prevalecer, mas deixamos Deus agir e viver em nós, e através de nós possamos ter um excelente dia nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Um abraço.